Meus queridos amigos, mais do que um vídeo, esse aqui é um desabafo, né? É fim de carnaval e todo carnaval tem seu fim, parafraseando Los Hermanos, mas de certa maneira veio a ressaca do carnaval, e a ressaca, não ressaca nem física nem moral, é a ressaca de uma sequência de fatos que não são legais e que estão se repetindo, e a julgar pelo título você vai falar, ih, lá vem o Renan falar mal do Bolsonaro, mas olha só, não é sobre isso o vídeo, tá? É sobre uma situação maior do que o próprio presidente da República. E é uma situação que de alguma maneira ela vai se agravando e não resolve. É como se fosse uma febre que você acha que passou, quando você viu você está doente de novo. E é uma doença que não para, não para. E, enfim, nós ainda não temos solução para essa doença, mas o fato é que ela precisa ser confrontada já. E eu vou falar sobre isso. Por favor, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, clica no sininho. Se você gosta do nosso trabalho, www.mbl.org.br/contribua. Antes de começar o desabafo, é sempre um saco, eu não estou falando assunto sério, eu realmente estou meio que na bad, mas tem que sempre fazer um merchan. O merchan, no caso aqui, é de um vídeo, uma entrevista que eu dei para Leda Nagli ontem. Na verdade eu dei semana passada, mas ela saiu ontem, essa entrevista é bem legal se você quiser entender os posicionamentos do MBL sobre diversos temas. Vou botar na descrição e também vai ter aquele izinho. Heitor, por favor, coloca o izinho para a pessoa clicar e ir lá ver o vídeo, é bem legal a entrevista, para saber a história do MBL, posições, etc. Eu vou falar aqui o que está me deixando chateado, né? O que está me deixando chateado é que o tempo vai passando, dia após dia, e o problema macro que o Brasil tem, um problema institucional, um problema de derretimento das nossas lideranças, ele não aparenta sinal de ser resolvido. Pior, todos os agentes envolvidos parecem que estão mais focados, ora em sobreviver, ora em ganhar cada vez mais poder, num jogo político que está custando basicamente nossa estabilidade e nosso crescimento econômico, né? E você está falando, do que você está falando, Renan? Bom, vou ir direto ao ponto do começo aqui, é como se fosse uma corda, até anotei aqui que uma coisa vai puxando a outra, né? Aconteceu agora, vocês souberam, né, o PSDB começou a estar cada vez pior dentro da Lava Jato, houve um caso bizarro daquele Paulo Preto, Aloysio Nunes Ferreira, e aí houve agora esse pedido de suspeição por parte da Lava Jato do Gilmar Mendes, onde conversas demonstram que havia lá uma relação próxima entre o Gilmar e o pessoal do PSDB, PMDB, algo que já era bem previsível, né? Isso está dragando, e não é culpa da Lava Jato, não estou culpando ninguém disso aí, estou comentando que isso está dragando as instituições para um momento cada vez pior, está cada vez mais escancarado, que o PSDB, o MDB, diversos partidos são cadáveres em putrefação em praça pública e o cheiro deles continua fedendo e ruim. Não obstante, eles continuam tendo deputados, governadores, senadores, membros influentes, e as relações promíscuas deles, como por exemplo o Supremo, vão ficando escancaradas. O Supremo Tribunal, olha que legal, que vai votar a prisão em segunda instância logo mais. E a prisão em segunda instância envolve soltura, se isso passar, né, se a vontade de basicamente querer que exista quase uma terceira instância, fazer com que, por exemplo, bandidos sejam soltos, corruptos sejam soltos e, acima de tudo, o maior de todos eles, o Lula seja solto, levando o país novamente para um caos institucional, bagunça, anomia, né? É aquela coisa, puta que pariu, o MBL é um movimento de rua, adora fazer manifestações, mas realmente assim, vão ter que precisar ir para a rua de novo, vão ter que ir para a rua mostrar para o Supremo que não, caralho, prisão em segunda instância é uma coisa meio óbvia, não, a gente vai ter que sair na rua para isso de novo. E aí parece que o Supremo, né, as figuras que estão lá, elas querem esgarçar a relação ao máximo, estão agora votando o negócio lá da criminalização da homofobia, contrário a uma parte da população, contrário à vontade da população que foi às urnas e elegeu um Congresso mais conservador, contrário à independência dos poderes. Aí eles fazem isso e depois querem votar a prisão em segunda instância, com tendência, com chances grandes de passar ao fim da prisão de segunda instância, né? Novamente, a gente estava falando agora, o Supremo desesperado tentando esgarçar essas relações. Outra coisa aqui, como é que vai ficar essa relação do Supremo com o Congresso? Que se houve a briga agora nessa questão da criminalização da homofobia, nós temos hoje um projeto do Moro, que é ministro da Justiça, que envolve diversos crimes, né, uma alteração em leis penais, etc e tal, e envolve a questão também da regulamentação mais clara da prisão em segunda instância. Vai ficar aquela pressão que teremos que fazer sobre o Congresso para votar nisso caso haja um golpe advindo do Supremo nesse tema. E vamos ter de novo deslegitimação de quem foram os agentes políticos dentro do Congresso, a política sendo jogada novamente numa vala comum, né? Simplesmente porque eu sei que muita gente do Centrão, muita gente da esquerda,
vai se alinhar com o Supremo e ela vai tentar pedalar esse tema. E vai ficar aquela pressão, aquele jogo de empurra, e aí a Lava Jato se fortalecendo, a mesma Lava Jato, que olha só, nós somos completamente favoráveis, né? Mas, ao mesmo tempo, ela faz coisas estranhas. Por exemplo, agora houve um acordo com a Petrobras e o Ministério Público Federal estava comemorando que nesse acordo, basicamente, vai ser formada uma ONG, onde 2,5 bilhões serão administrados, os rendimentos deles, lá, coisa de 160 milhões por ano, vão ser administrados para eles para fazerem, vamos dizer, defesa de valores democráticos, né, defesa de combate à corrupção. Mas como assim? Quem deu a eles esse direito de decidir o que vai ser feito com 2,5 bilhões da Petrobras, dinheiro do povo brasileiro, né? Vai ficar fazendo proselitismo político com esse dinheiro? Quem serão essas pessoas que vão ser decididas para ir para essa ONG, que parece que vai ficar lá no Paraná? Seria a Ilona, por exemplo, que também tem uma ONG, né, que de acordo com eles vão chamar pessoas do terceiro setor muito capacitadas. Quem serão essas pessoas capacitadas? Por que a Lava Jato quer administrar esse dinheiro? Será que há algum tipo de projeto político deles também nesse sentido? Já houve muitas críticas à esquerda. É perigoso que a Lava Jato comece a se enveredar por esse caminho, que ela pode se tornar deslegitimada perante a população, perder esse apoio popular. A Lava Jato não pode ser um instrumento de guerra política dos próprios membros da Operação Lava Jato, de promotores, procuradores, em última instância até juízes, né? E a Lava Jato, e parece que assim, ao adotar esse caminho, adota-se mais um caminho de confronto, mais um caminho de guerra, mais um caminho de bagunça. Paralelamente, o que está acontecendo? Você olha um governo que está entrando com uma aprovação grande, com uma popularidade grande, com uma votação grande, mas que não consegue apontar uma direção. É um governo que ainda está confuso. É um governo que, sem me desculpe, muita gente comemorando que o Bolsonaro lacrou, né, mitou ali, expondo aquela história de Golden Shower. A gente tá aqui para isso, para falar de Golden Shower, velho. A gente vive em um país de terceiro mundo, o país está numa situação de merda. Né? Mas nós temos que conduzir a guerra cultural. Temos mesmo, velho. Eu acho assim, os Estados Unidos, esses temas são prementes, eles têm uma renda per capita gigantesca, né? Então eles podem estar longe de ir para esse debate. E ainda que esse debate aconteça aqui no Brasil, nós tivemos problemas tão grandes, nós tivemos um problema orçamentário, um problema de violência pública, de segurança, uma educação paupérrima, um sistema de saúde nojento, né? A gente vê o crime organizado enfronhado em todas as instâncias do poder. E a gente aqui debatendo Golden Shower. Mas ele deu uma jogada de mestre, xadrez 4D, né? Se desculpa, cara, não é a função dele. Ao mesmo tempo não está apontando o caminho na reforma da Previdência. Está tudo começando a ficar inseguro, a Bolsa de Valores começa a ficar insegura. As decisões foram tomadas em política externa envolvendo China, envolvendo Oriente Médio, especialmente as envolvendo China, estão começando a ter as primeiras consequências ruins nesse sentido. Né? A gente até avisou ali no final do ano passado, olha, não vamos ficar arrumando briga com o nosso maior cliente, né? Tipo a China, nosso maior comprador, será que talvez não seja uma decisão meio idiota? Né? Mas em nome de ideologias, em nome de uma espécie de uma confusão purista, adotou-se esse caminho e o Brasil continua confuso. O governo tomado também por brigas internas, o tempo todo você fica sabendo de uma briga interna, o tempo todo tá o Olavo xingando o Mourão, a história de que o Mourão também fica se posicionando o tempo todo, parece também que o Mourão quer entrar no lugar do Bolsonaro, né? Cada um fica batendo no outro, um contrariando o outro, o Bolsonaro é o primeiro a falar mal da reforma, e fica essa situação de anomia. Aí a gente vai para a esquerda. O que a esquerda fez? Ela está tentando contribuir no debate, ela está tentando trazer uma alternativa? Não. A esquerda passou o carnaval inteiro basicamente pedindo impeachment, falando do Queiroz. É normal, o carnaval tem essas marchinhas e tal, é normal xingar políticos, mas essa alternativa que eles estão trazendo só, né? Aí é homem um mijando no outro, putaria para todos os lados, e aí se pega um presidente que entra nesse debate meio besta, você pega uma esquerda que quer se matar nesse debate meio besta, quer só falar dessa coisa, e nada de reforma da Previdência, e nenhuma alternativa, e todo mundo preso no quanto pior, melhor. E aí a gente pode falar, poxa, mas nós temos que fazer o debate, né, da direita, não sei o quê. Que debate da direita, velho? O que a gente está contribuindo? A gente está com um país em frangalhos. As instituições estão todas se matando, o Supremo está se matando contra a Lava Jato, que agora quer se empoderar com dinheiro do Petrobras para fazer um... não consigo nem falar, assim, meu raciocínio até falha. E aí você tem o Bolsonaro brigando com lacradores que não tem alternativa, e você tem um sistema político basicamente para passar a reforma da Previdência, está querendo cargos dentro do governo, está querendo ministérios, e a história vai se repetindo, e esse centrão vai derretendo, vai sendo preso, e cai MDB, e cai PSDB, e cai Gilmar, e nós estamos na mesma, nós estamos na merda. Logo mais os investidores externos vão começar a ver que essa porra tá uma zona. E não vão culpar o Bolsonaro, não vão culpar
Lava Jato, pelo contrário, aliás, Lava Jato é o que menos tem culpa nessa história, né? A maior culpa de todas é o nosso centro político, né? Os partidos, as lideranças políticas que basicamente estão derretendo, estão morrendo em praça pública e, ao meu ver, estão sendo incapazes de construir uma alternativa de diálogo. Não adianta a gente só ficar brigando, um xinga o outro de Golden Shower, o outro fala que o Bolsonaro é um merda, aí todos vamos chamar todos os políticos de corrupto e vamos tentar derrubar o Supremo quer acabar com o que as ruas decidiram, vai ficar um tentando matar o outro, parece que existem grandes grupos que estão simplesmente se matando no topo do poder do Brasil, enquanto o Brasil vai pra merda, vai pra vala. E isso está acontecendo, nós estamos basicamente no mesmo estado de anomia, mesmo passando a porra de uma eleição presidencial. É muito triste, é paralisante, o Congresso não tá votando nada. Você fala com o Kim, meu amigo, membro do movimento, Kim começa a olhar no Congresso, as coisas não andam, pauta paralisada, sabe, o cara lutou a vida inteira pra estar isso. Tá certo que a vida dele é meio curta, mas ele lutou pra estar lá e, porra, vou transformar, vou acontecer, vou fazer, não, tudo parado. Perspectiva de pauta pra legislativa esse ano, uma merda, uma droga. Tudo chateante, tudo broxado. Aí, que alternativa tem aqui? Tá o Dória apoiando o Cauê Macris em São Paulo, que se fechou com o PT, com o Centrão, pra ter a maioria na Lesp. Aí ele é a alternativa da nova política liberal, que não passou nada liberal em São Paulo, quanto prefeito, largou a prefeitura na mão do Bruno Covas, tá pro PSOL. Tá tudo uma grande droga. Tá tudo uma grande droga, né? E aí, como eu falei, essa fraqueza desse centro político foi derretido, tá destruído. Ao menos antigamente eles faziam algum tipo de mediação entre os extremos. Mas na prática a gente precisa de diálogo. E você fala, pô, o MBL foi diálogo. Vai ter que todo mundo conversar. Os partidos têm que conversar, o Bolsonaro tem que conversar. O Supremo tem que conversar. Todo mundo tem que falar, caralho, a gente vai manter o Brasil em guerra, paralisado, ou vai começar a andar? Do jeito que tá, nós estamos vivendo num país em guerra, deflagrada. E aí a calmaria pós-eleição, com os mercados botando dinheiro aqui, aquele clima, não necessariamente vai refletir o que vai acontecer. Pode ser que o caos volte, que a bagunça volte, e a depender da boa vontade dos principais atores envolvidos, a gente não vai sair desse buraco.